Bom dia. Hoje nós estamos com um ilustre convidado, que é Júlio César Ladeia, maravilhoso. Gosto de ouvir as histórias dele. Por isso nós o trouxemos aqui para justamente ele estar contando tudo sobre a vida dele, que é uma curiosidade assim maravilhosa, tanto para mim quanto para você. Bom dia, Júlio. Bom dia. Não posso contar tudo também não, porque tem algumas coisas aí que vai dar, o horário não permite. Mas tudo bem, eu deixo você contar um pouquinho da sua vida. Então, você é radialista, você é apresentador de TV. Eu tenho uma imensa curiosidade para saber como é que foi entrar para esse ramo. Bem, o meu sonho de criança, né, era ser radialista. Então, desde muito pequeno, 3 anos de idade, a mamãe tinha um rádio grande, eu não lembro a marca agora, mas era aqueles radiões de madeira, né? Então eu com 3 anos de idade, eu gostava tanto de rádio que eu sabia todas as músicas do Roberto Carlos. Eu com 3 anos eu cantava, desafinado, mas eu cantava. E eu cresci com aquilo, né? Ouvindo grandes comunicadores, eu me lembro ainda moleque, Luiz Aguiar, né? Me falha o nome de outros aqui, e, enfim, e eu cresci com aquilo. E eu fui ter a oportunidade já, com 28 anos por aí, que eu fui realizar o sonho, né, de poder, antes até em 1983 por aí, eu já trabalhava em jornal, já escrevia. Tive a oportunidade de fazer algumas participações especiais através de um amigo chamado Hélio Machado, que era da emissora de Cáceres, enfim. E depois, em 1988, quando as emissoras vieram para Tangará, a Rádio Pioneira, a Rádio Tangará, eu pude entrar na Rádio Pioneira e fiquei quase 2 anos, né, na Rádio Pioneira. Aí eu fui embora, fui trabalhar em outras emissoras e foi assim que foi o começo. Interessante essa história. Mas então você não iniciou digamos, ser apresentador aqui em Tangará? Você veio de... Não, eu comecei de verdade, profissionalmente mesmo, aqui em 1988, na Rádio Pioneira. Você é paulista? Eu sou paulista. Tá. Eu conversei com sua irmã e ela falou, não, nós somos de São Paulo. Mas eu me considero mato-grossense, né? Hoje... só o registro lá, a identidade é que consta, mas na realidade eu me considero mato-grossense. Eu fico feliz. Então, e daí, com esse ramo de ser apresentador, você foi assim, muito rápido conhecido, foi assim, um cara que estava em todos os lares, e o cara comentadíssimo pelas suas ações, né, filantrópicas que a gente via na época, você falando na televisão, não, vamos ajudar a Dona Maria, vamos ajudar seu José, e isso você ficou assim muito queridinho, muito rápido, né? Tipo Xuxa, né? Eu não diria tanto, mas eu acho assim, eu tinha comigo que Deus dá oportunidade para as pessoas e ela tem que, de alguma forma, não é de graça, né? Então eu achava que ser radialista não era apenas para minha diversão ou para divertir as pessoas. Deveria ser, além disso, né, tinha algo mais. E eu tive a oportunidade de poder, em pouco tempo, né, atingir um auge muito grande. Hoje, é uma grande história, uma longa história, mas hoje, na minha condição de tetraplégico, né, eu pude perceber, eu vou mudar um pouquinho o assunto só para mais você vai entender. Fica à vontade. O motivo. Eu pude perceber a grandiosidade de Deus para comigo ao longo da minha vida, eu nunca tinha percebido. Vou dar um exemplo. Eu entrei no rádio em 1988, 2 anos depois, menos de 2 anos depois, eu era, segundo Ezequiel José Roberto, falecido, saudoso, que foi meu patrão durante 5 anos, né? E que era dono
do grupo Ezequiel José Roberto. São 8 emissoras em todo o estado, das quais pelo menos 5 eu ajudei a inaugurar. Eu comecei a trabalhar com ele em 89, saí daqui de Tangará, fui para Juína, inauguramos a primeira emissora, a Rádio Educadora de Juína, em dezembro de 89, e aí eu fiquei até 94 com eles, inauguramos várias emissoras, adquirimos algumas e tal, e eu tive a oportunidade, na época, de gerenciar algumas emissoras para ele ao mesmo tempo. Então ele dizia assim: Júlio César, você é o maior salário da imprensa de Mato Grosso. Ele era o presidente da ABERT, né, de Mato Grosso, da seccional de Mato Grosso. Então eu sabia o salário de todo mundo e tal, e ele falava assim, que eu era o maior salário do estado. E comparava com alguns ícones, né? Aí eu falava para ele assim: bom, vê se eles dão lucro para você quanto eu, né? Então imagina, eu menos de 2 anos de eu ter entrado, eu já era, se não era o maior, talvez até exagero do Ezequiel, mas era dos maiores salários do estado de Mato Grosso. Alguns anos depois, né, eu voltei para Tangará da Serra como gerente da Rádio Tangará. Depois disso, em pouco tempo, eu comecei na televisão em 98. 2 anos depois, menos de 2 anos depois, eu era dono de 50% dessa TV. Nossa, muito interessante. Então, e eu achava, até porque as pessoas falavam e tal, Júlio César é muito inteligente, não sei o quê, e eu até que achava que eu era inteligente. Depois, agora, né, a gente vai perceber as maravilhas, né, que Deus fez na minha vida, das oportunidades que me deu, né? Quantas pessoas tentam ser dono de uma emissora de TV e não conseguem? Aqui mesmo na cidade, quantas pessoas muito ricas, hoje, né? se coloca que quem é dono dessas TVs que você se refere... Tem um grande privilégio, são, né? São políticos. A maioria são políticos. Vamos, né? De alguma forma, né? De alguma forma, Então, e eu consegui isso menos de 2 anos depois de ter entrado numa rede para fazer um programa de televisão. E outro dado importante, né? E aí é que a gente vê a presença de Deus na vida da gente. Eu filiei num partido, 1 ano e 2 dias depois eu estava eleito prefeito de Tangará da Serra. Eu me lembro. Então eu fui de 0 a 100, assim, com muita rapidez. Muita rapidez. Né? E respondendo aquilo, eu procurei sempre usar aquilo que eu fazia para benefício das pessoas, né? Para isso eu ganhava bem, mas aquilo não era o suficiente para mim. E eu consegui, graças a Deus, de alguma forma mudar conceitos, eu consegui de alguma forma fazer com que essa cidade tivesse um ritmo diferente, mudasse seu rumo através da comunicação, né? Nós interferimos em grandes ações. Eu lembro, só para lembrar aqui, fatos acontecidos que, se não fosse a nossa presença na época na imprensa, as coisas teriam tomado um rumo totalmente diferente, né? Então eu procurei usar aquilo que era dom de Deus para comigo, para beneficiar o máximo de pessoas possíveis. Então, acho que foi um grande sucesso nesse sentido. Eu concordo com você. Além do que proporciona a TV, né? A gente diz algo, age e ela se torna assim rapidamente real, né? Para nós aqui agora é surreal, né? Mas para quem está assistindo, já vê como uma realidade nossa, uma possibilidade. E a televisão, o rádio, ela faz isso acontecer. Que eu acho magnânimo quando alguém usa este meio para o bem. Porque você sabe que isso também acontece tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. É umas histórias que não dá para contar agora aqui, mas tem coisas que, se não usada direito, né, pode causar um grande mal.
Uma indução de fé. Aí você poderia me perguntar por que você deixou de ser comunicador e virou político? Eu gostaria mesmo de saber. Então eu faço essa pergunta. O porquê? Foi a única coisa que sobrou para mim. É uma história longa e ela possivelmente vai ser contada num livro, talvez, alguma coisa parecida. Mas eu cheguei num ponto extremo. As pessoas que mandavam nessa cidade, né, antes... Os coronéis? Metidos a coronéis, né, mafiosos e tudo mais. Essas pessoas me tolhiram de tal maneira, que não deixou outra oportunidade para mim a não ser virar político. Nossa, interessante. Virar prefeito de Tangará da Serra, ainda foi essa a condição. Porque todos os caminhos possíveis que eu poderia caminhar foram cortados. E eu me lembro de uma situação, ainda muito jovem, né? Meu pai falava o seguinte: se você pegar um gato, prender ele num quarto e não deixar nenhuma saída para ele e começar a bater nele, bate aqui, ele corre para lá, você bate, corre para cá, você bate, vai para lá, ele bate, ele não tiver nenhuma saída, sabe o que vai acontecer? Ele vai pular no seu pescoço. O gato faz isso. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha nenhuma outra saída a não ser virar prefeito de Tangará da Serra. E foi rápido, né? A sessão foi, graças a Deus, né? O dia que eu tomei a consciência, aliás, que eu fui autorizado então pela então esposa de que eu poderia colocar um plano em ação, esse plano começou e um ano depois eu estava eleito prefeito. Por 2 mandatos, diga de passagem. 2 mandatos. Isso. Que brutalmente... Foi arrancado. Brutalmente, a maior aberração jurídica que poderia ver, eu não só vi como aconteceu comigo. Interessante. Júlio César tem muito o que contar e nós temos muito o que ouvir. O gostoso desse programa é exatamente isso aí. É você saber e ouvir para que você possa ter uma boa interpretação, além de você estar vendo uma figura que, com certeza, também fez a diferença. Falando com Nilvinha, volta já já.